Aqui, vamos voltar para ontem aqui, vamos começar falando da Ponte Preta. Bota o hino da macaca aí, meu caro Bolacha. Hino da macaca que ontem perdeu pro Palmeiras, mas é começo de temporada e o Palmeiras vem voando desde o final do ano passado, meu caro Rafa Pio. Sem dúvida nenhuma. Nós fomos até surpreendidos, né, com a escalação titular da Ponte, quando foi divulgada. Você tá falando assim porque devagarzinho, com calma, você não quer assustar muito o Carlão? Pra ir devagar. Até porque com 27, né, já tava 3-0. Então, se a gente for no mesmo ritmo do Palmeiras, a gente acaba o boletim em 1 minuto. Acho que eu entrei no ritmo do Palmeiras, então. Você entrou no ritmo do Palmeiras. Tá. Mas a escalação da Ponte, até pra, né, a gente entrar na entrevista coletiva do Gilson Kleina. Igor Vinhas no gol, Norberto lateral direito, Fábio Sanches e Fabrício, a dupla de zaga, o Fabrício estreando, o Guilherme Santos, que não deve ser o titular, né, na sequência da competição, mas ontem foi o titular, com Moisés Ribeiro, aí depois entrou o André Luiz, o Leonaldi, depois entrou o Matheus Anjos e o Marco Júnior, depois entrou o Wesley, e aí o Igor Formiga apareceu como um ponta. Aquele garoto que veio do Corinthians, lateral direito e tal, apareceu como atacante. Depois foi substituído pelo Luiz Fernando, além do Fecim, que foi substituído pelo Niltinho, e o Luca, que jogou os 90 minutos. Até interessante porque o Luca ontem acabou respondendo uma pergunta que foi feita a ele, Luca, na entrevista coletiva durante a semana, né? Quanto tempo ele aguentaria? Ele falou, E lembra que a gente discutiu aqui no programa? Pô, mas o Luca tava jogando, acho que ele deve aguentar os 90 e tal, e ontem ele respondeu, realmente ficou os 90 minutos, mas uma escalação que acabou surpreendendo aí de certa forma. E o Gilson Kleina, na entrevista coletiva, ele falou sobre a derrota, obviamente, mas aí falou sobre escalação, casos de Covid e muitos outros assuntos. A gente vai acompanhar um trecho da entrevista do Kleina. Nós tivemos muita dificuldade para ter as ações, eu acho que o que nós temos que lamentar é o jeito que nós tomamos os gols, né? Gols de escanteio, de bola parada, isso é desatenção. Nós sabíamos que aqui eles batem o escanteio rápido, mas a escalação foi muito em cima daquilo que foi acontecendo, com os processos, né, que nós fomos tendo durante a semana, atletas que chegaram de Covid, atletas que pegaram o Covid e tiveram que sair da pré-temporada, enfim. É uma derrota que nós vamos ter que assimilar, até porque sábado nós também temos um jogo importante e também nesse jogo contra o de Limeira não adianta também achar que nós temos que fazer um jogo em cima do desespero. Vamos ter que ter equilíbrio, pedir mais uma vez que a gente comece com o apoio do nosso torcedor, que isso é fundamental para uma equipe que está se iniciando e que a gente possa, né, a cada jogo poder melhorar, evoluir para ter o resultado. Bom, e a Ponte que agora já busca a reabilitação, né, na próxima rodada, segunda rodada do Paulistão contra a Inter de Limeira. Só um detalhe até pro torcedor, né, ir em bom número ao majestoso 6h30 da tarde, o jogo no sábado. A diretoria da Ponte anunciou a diminuição no valor do ingresso, então arquibancada, o preço agora R$20, o preço antes, né, que havia sido anunciado no início era de 50 na arquibancada, com 25 a meia entrada, agora vintão é o preço fixo ali no setor da arquibancada do estádio Moisés Lucarelli. O cobrador tá ligando aí. Tá. Carlão, antes de entrar nesse assunto aqui, só deixa eu mandar uma boa tarde aqui também pro Diego Scarpato. Ele manda aqui, o pessoal tá pegando muito no pé do Igor, que é o Igor Vinhas. É pra tudo isso mesmo? Se fosse o Ivan, ele teria tomado os gols? Olha, eu acho que o segundo gol, eu acho que talvez ele tenha o segundo foi mais falhado. evidente. O primeiro e o terceiro, eu ouvi as duas opiniões. Muita gente falando que ele acabou falhando, outras pessoas dizendo que não. O terceiro ele saiu meio atabalhoado, deu todo o canto para a finalização do Rony. No primeiro gol foi meio em cima, né? O Murilo, vamos considerar o gramado, é difícil pro time adversário enfrentar o Palmeiras, né? Que é um tapete, na verdade, né? Sintético, muito liso. Então foi um pouco em cima. Agora o segundo, sim, foi segundo uma eu falha. acho que era defensável. Acho que, não sei, dos 3 gols, talvez o Ivan pudesse aí defender, mas a vida segue. O Ivan já está num outro clube.
é com o Igor Vinhas. Eu acho que a torcida da Ponte precisa ter um pouco de paciência. Eu sei que o torcedor essa hora ouvindo vai falar, poxa, Carlão, mas paciência, mais do que a torcida vem tendo, é difícil. Até o Gilson falou isso na entrevista coletiva, mas é o início de temporada. Eu acho que cabe essa justificativa do Gilson Kleina, alguns problemas que ele passou na escalação. Com relação ao Igor, muita gente criticando o Lauro, é a primeira experiência do Lauro como profissional, como treinador de goleiros. O torcedor ele cobra bastante, mas no primeiro emprego ou na primeira função da sua vida não é difícil. Não, e outra, né, Carlão? Se o antecessor tivesse saído sob críticas, sim, tudo bem, mas o Betão todo mundo... Que aumenta ainda mais. Todo mundo gostava muito dele. Ele era mais a cobrança. Ele é muito considerado no meio, a saída do Betão a gente pode considerar como desnecessária. Não precisava, porém já é uma outra parte da conversa. Agora é com o Lauro e com o Igor Vinhas. Acho que a torcida precisa ter um pouquinho de paciência. Só que no futebol a paciência tem limite, né? E o limite é muito curto. Para goleiro é mais curto ainda. O limite chega até o jogo contra a Inter de Limeira. O tempo é ingrato no futebol, a gente fala muito de imediatismo e nessa situação da Ponte, infelizmente, eu digo porque eu também não gosto do imediatismo no futebol, mas o Igor vai ter que conviver com esse imediatismo. Se ele não fizer uma boa partida contra a Inter de Limeira, ele está fadado a perder a posição, apesar de eu achar assim... não injusta, as críticas são válidas, porque ele falhou realmente, ele trabalha, ele é o cara para suprir a ausência do Ivan. Então ele precisa ser cobrado. Agora, eu prefiro esperar um pouquinho mais, de repente contra a Inter ele possa fazer um bom jogo, mas voltando a falar nesse imediatismo, se ele não apresentar um futebol convincente, ele vai perder a posição. Ô Carlão, quando o zagueiro não tem confiança no goleiro, o zagueiro, a dupla de zaga, sofre. E o goleiro, se não tem confiança nos zagueiros? Sofre também. Pode ter acontecido isso? O sistema defensivo é um casamento, não tem como fugir. Por isso que a gente vai lembrar eternamente de Aldair e Márcio Santos, de Luizinho e Oscar, de Ronaldão e Adilson no São Paulo, em 94 no Guarani era Cláudio e Jorge Luiz, Ponte Preta, Oscar e Polozzi, ou seja, nós vamos enumerar aqui várias duplas, vários casamentos, e o sistema defensivo é assim, precisa ter a confiança. E ontem realmente, mais uma vez, a gente não tá falando 3-0, se você toma 3-0 no decorrer do jogo, 15 minutos, 30, lá no segundo tempo Palmeiras mata o jogo. Agora, a Ponte tomou 3 gols de uma maneira muito infantil, o primeiro gol foi um absurdo. Eu canso de falar aqui, poxa, os caras eles entram no campo pra fazer o aquecimento, eles fazem aquela corrente. Vamos lá! E aí, agora? Eles descem pro vestiário pra voltar pro campo. No YouTube viu. Mas não é aquela. Você que é um dos maiores goleiros das peladas de Santa Bárbara do Oeste, de Americana. Poxa, você vai. 1, 2, 3, Ponte Preta! Não é assim? Aí, cara, e você tá enfrentando o melhor time do Brasil. Até o Pio se empolgou. Mas aí dá até num baita estádio. Poxa, aí com 8 minutos você toma um gol de escanteio, os caras caçando pipa, né? Como a gente brinca na gíria do futebol. Aí é imperdoável, aí deixa o treinador pé da vida. Então essa falta de concentração, a marcação, o Zé Rafael ganhou todos os rebotes, a segunda bola ficou todas com o Zé Rafael. Todas essas jogadas ficaram com camisa 8 do Palmeiras, ou seja, esses problemas o Gilson vai ter que corrigir. A gente compreende o Palmeiras, a diferença e tal, mas falta de concentração, a falta de marcação no rebote, na segunda bola, isso o Gilson vai ter que corrigir. Claro, a escalação contra a Inter, que eu creio que ela vai ser toda ela modificada. Vamos ouvir o outro lado, né, do jogo de ontem, o lado do Palmeiras. Bota o hino do Palmeiras aí que eu quero ouvir o Abel Ferreira falando do jogo de ontem a respeito do Palmeiras. Porque ele foi perguntado durante a coletiva se foi uma estratégia partir para cima logo no início, para depois só administrar. E ele fala sobre isso. Tínhamos como, acima de tudo, este tipo de jogos, porque temos que assumir que somos melhores que os nossos adversários. Sabemos que nós temos de estar preparados, porque contra quem nós formos jogar, os adversários vão estar super motivados. Vão querer ganhar ao Palmeiras, custa o que custar. Nós somos fonte de motivação para os nossos adversários. E nós temos que perceber que, mais do que tudo, está o caráter da nossa equipa, porque eles sabem que são melhores. Com todo o respeito ao Ponte Preta, nós somos melhores agora. Se nós entrarmos no jogo à espera do que é que vai dar, andar ali a tentar adormecer o adversário, podemos ser surpreendidos. E nisso os jogadores foram muito fortes, entraram muito agressivos, muito acutilantes, muito fluidos, muito dinâmicos, a criar oportunidades.
E é isso que nós temos que fazer. Gostei muito dessa atitude, da forma como a equipa entrou com muito caráter e personalidade na primeira parte e O time foi muito ecotelante. É verdade. O inverso é verdade? A Ponte Preta entrou desligada? Também. Porque ele fala que o time entra ligado, o time não pode entrar desligado, O morto. Palmeiras entrou ligado, pilhado no bom sentido, e a Ponte totalmente desconcentrada. O primeiro gol é imperdoável. E agora essa situação do Palmeiras tomar iniciativa, jogando no Allianz, o Palmeiras vai tomar iniciativa contra qualquer adversário do mundo. Sim, O claro. Palmeiras é muito forte. Já nós vamos... eu ia falar, a gente espera que o Palmeiras enfrente o Chelsea. E você Boa. vai... E você vai ver que o Palmeiras, Cabelo, ele vai jogar de igual para igual. Ele pode até perder, mas ele vai jogar de igual para igual. Então não é contra a Ponte, não é contra que o Palmeiras vai tomar iniciativa Carlão, no Allianz. Ele você vai falou- enfrentar contra qualquer adversário. Você falou que entrou desconcentrado e eu concordo com isso. Do jeito que foi o primeiro Sim. tempo, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Agora, não dá para entender como que pode um time entrar desligado ou desconcentrado ou dormindo, seja lá qual for o adjetivo, num primeiro jogo do campeonato, primeiro jogo do No ano. primeiro jogo do campeonato contra um adversário que você não pode dar o mínimo espaço, porque a qualidade é enorme. Se fossem os garotos de 20 anos, 18 anos, tivessem entrado em campo, assustado com aquele estádio, com aquele time do Palmeiras, mas não, ali só tinha nego Muito pelo contrário, experiente. só cobra criada. O mais novo ali, quem que é? O Leonaldi? Leonaldi, que é garoto, já tem tal, bagagem. mas tem bagagem. Agora o sistema defensivo, pô, o Fabrício jogou no Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Então, Guilherme Santos jogou no Santos. Fábio Sanches. Fábio Sanches jogou no Goiás. Você pega o Norberto, jogou no Cruzeiro. O Igor Vinhas disputou partidas importantes com a camisa da Ponte, ou seja, não tem bobinho lá. Aí você entra admirado com o estádio, admirado com o Dudu, admirado com o Rony, cara. Você entrou deu bobeira contra o Palmeiras, você Já toma. O Flamengo não entrou bobo contra o Palmeiras na final da Libertadores? Deu no que deu. Exatamente. Tomou o gol no começo, aí buscou o empate, mas aí já foi. Então tem que tomar muito cuidado, é um jogo de um nível muito alto, um adversário muito forte. Então, mesmo com o nível de concentração lá no alto, você está fadado a perder devido à qualidade. Aí você entra meio molenga, não tem jeito. Moisés Araújo aqui no YouTube está dizendo aqui, boa tarde, a Ponte perdeu para o melhor. Moisés, eu tenho que concordar contigo, tá? Concordo com você. Quem mais aqui? O Carlos Henrique, média de idade da defesa da Ponte é muito alta. Também. Agora, a parte tática, achei a Ponte fisicamente ainda abaixo, compreende-se também. Aí compreende-se. Achei o Luca muito isolado à frente, a Ponte vai precisar desse famoso camisa 10, desse elo, que faça o atacante jogar, que faça o atacante participar. Ontem o Luca, ele teve uma chance porque o Leonaldi roubou uma bola, ele chutou e o Lomba fez a defesa. Fora isso, ele ficou correndo atrás de zagueiro. Muito bem. Você pode participar com a gente, tá? Você que está ouvindo aí pela CBN, pelo YouTube, pelos 99,1, pode participar com a gente, mandar seu zap no 991869070, manda aquele recado bem bacana, Pio. Cabela, só para falar mais sobre ingressos, né? Eu falei dessa promoção e a Ponte lançou também um pacotão para todos os jogos, são 6 jogos na fase de grupos, né, do Campeonato Paulista em casa. Tem valores desde os R$90, que é no setor das organizadas, até 390, que é na vitalícia, arquibancada 150, setor VIP 240. Aí o torcedor da Ponte só gasta uma vez e vai acompanhar todos os jogos da Macaca no Majestoso. Bacana, uma boa aí pro torcedor da Ponte Preta. O problema é o torcedor da Ponte Preta comprar o pacote, eu vejo dessa forma, é a confiança da equipe. O torcedor da Ponte tá chateado há tempos, né? É. A Ponte, acho que desde 2017 ela não faz uma campanha convincente, não apresenta ao seu torcedor um time que possa dar... 17 ou 18? 18. 17 porque ela foi finalista, mas ela foi rebaixada no Brasileiro. Então vamos falar que até o Paulista de 2017, ela deixava o seu torcedor orgulhoso. De lá pra cá... Então, mas acho que a gente tem que ir pro intervalo, mas aquele jogo lá no Havaí, lá na ressacada, lá Série em B. 2018, pela Série B, foi acho que acontecendo, foi o último né? suspiro ali, Talvez, né? isso. Vamos pro intervalo, vem aí, repórter CBN.